Cenouras sem escavação. Muitas pessoas perguntam como você cultiva cenouras sem escavação. Veja, existe um entendimento crescente que sinto agora sobre como o solo funciona e como a vida do solo o mantém aberto e que não precisamos afrouxar fisicamente o solo para que as raízes desçam e explorem. E no caso das cenouras é fazer uma longa raiz principal agradável. Então é isso que eu quero mostrar para você aqui, enquanto explico como eu consegui isso. Então este é o meu jardim sem escavação, tudo sem escavação. Eu coloco composto uma vez por ano no início do inverno. Então, mais ou menos pelo Natal, hemisfério norte. Quando o inverno começa, todos os canteiros estão cobertos com composto, seja lá o que eu for cultivar. Então, não sigo o mantra usual sobre plantas que consomem muitos ou poucos nutrientes. Seja cenoura, batata, brócolis ou repolho, coloco a mesma quantidade de composto. E então, neste caso, as cenouras sob essa malha são uma segunda colheita? Primeiro tivemos alface. Havia 5 fileiras de alface ao longo deste canteiro, que não é o mais largo. É cerca de pouco mais de 1 metro, cerca de 3 pés e 1/4 de largura, aproximadamente. E nós estávamos colhendo a alface durante a primavera, começando no início de maio e depois de uma das colheitas no dia 13 de junho. Então isso foi há pouco mais de 3 meses. Agora é 18 de setembro. No dia 13 de junho eu tracei 3 linhas ao longo da cama com a minha enxada. E reguei as linhas primeiro com um regador porque estava bastante seco. E então soltei as sementes de cenoura. Eu apenas assim, com a mão, eu pego as sementes de cenoura lá no tipo de palma da mão e então vou ao longo bem perto do solo apenas andando. A velocidade de caminhada derramando a semente assim. E eu acho que isso funciona muito bem, leva um pouco de prática. Concedido. Para áreas maiores, você poderia usar uma furadeira. Em áreas menores, você poderia fazer isso mais devagar e quase contar as sementes. Mas o que estou procurando são cenouras bem próximas. As 3 fileiras aqui têm um espaçamento bastante amplo. Eles têm pouco mais de 1 pé. Então isso é cerca de 35 centímetros. Talvez entre as 3 cada fileira. O que eu considero bastante amplo, mas estas são para o inverno, então semear em junho, especialmente se você escolher uma variedade adequada. Você pode ter cenouras para colher em outubro, novembro, até mesmo dezembro, possivelmente até mais tempo se o clima estiver ameno. Pessoalmente, prefiro tirá-las até meados de dezembro devido ao aumento de lesmas no solo, que podem comê-las. A outra praga que abordaremos é a mosca da raiz da cenoura. Então é uma malha fina que impede as moscas da raiz das cenouras, de colocarem seus ovos no solo perto das cenouras, e então quando os ovos eclodem, as pequenas larvas se enterram e mastigam a cenoura. Que então eu realmente espero não ver isso. Ano passado eu coloquei a rede muito tarde no ano passado. Eu consegui colocá-la quase no final de agosto. Isso foi tarde demais e perdi a maior parte da minha colheita. Sabe, foi realmente ruim comer, por isso é uma praga séria se estiver na sua área. O que é bastante provável, pelo menos nas regiões temperadas. Leve a sério e coloque a cobertura antes do 10º dia de agosto. Este foi colocado por volta do 8º dia. E como eles começam a voar novamente no final do verão e início do outono, há 2 eclosões por ano. Mosca da raiz da cenoura. A primeira no início da primavera, mais ou menos no início a meados da primavera, então abril. Maio. Eu mantenho minhas cenouras cobertas durante toda a primavera. A partir de meados de junho, você pode remover as coberturas e cultivar cenouras sem mosca da raiz, pelo menos aqui, entre meados de junho e início de agosto, sem necessidade de cobertura. Mas eu estou mantendo isso. Eu até estou deixando isso. Até que eu só queira tirá-lo para mostrar a você, porque eu levo essas moscas a sério. Está ventando um pouco, mas elas podem estar voando por aí agora mesmo e são bem pequenas. Elas são difíceis de ver. Não me lembro de já ter visto uma. Eu só vi o estrago. Aqui estão as 3 fileiras. Depois de semear as sementes, nós afinamos um pouco as cenouras porque semear à mão é muito raro que você consiga essa precisão. Isso não é semente híbrida, F1 ou peletizada. É normalmente polinizada aberta, não muito cara. É uma empresa chamada Sativa na Suíça, Verati Burlicum. Então o momento chegou. Tem algo mais que eu quero te mostrar antes que eu. Puxa, cenoura, olhe para esse fungo no solo.
com lindos micélios, realmente cheira a cogumelos e chão de floresta. Isso é um bom sinal de um solo saudável sem escavação, na minha opinião. Estou usando uma pá de mão. Será que realmente preciso usar uma pá de mão? Por acaso eu não tenho uma raiz espetacular para mostrar a você. Mas vou puxar apenas mais uma ou duas. Sim, eles estão indo bem. Isso é realmente interessante, na verdade. Eu diria que isso é um pouco ruim para o no-dig, porque normalmente eu esperaria conseguir alguns mais longos que esse. Estes são um pouco mais longos, quero dizer, aqui está um exemplo. Mas você pode ver todos os que eu tirei, exceto aquele, e sempre tem um. São raízes lindas, lindas e retas e de bom tamanho. Eles cheiram muito bem. E interessante também, novamente, sobre isso, o micélio branco. Não estou preocupado com isso. É bom poder mostrar a vocês, pois algumas pessoas poderiam se preocupar ao ver isso sem saber, pensando que está apodrecendo por ser branco. Mas não, é apenas um depósito fúngico na superfície da cenoura. E provavelmente são os fungos ajudando as cenouras a criar raízes e encontrar umidade e nutrientes, então você pode ver como esse solo não é compacto. É bastante incrível, na verdade. Sabe, eu posso simplesmente pegar um punhado assim. Este é um solo não perturbado, exceto que o perturbei um pouco agora. E se você fosse guardar esses para o inverno, o que eu faria seria, assim que eu colhesse, não limpá-los, deixar um pouco de solo neles. Se estiver, está seco no momento, como você pode ver. Não regamos esses e, na verdade, não chove há cerca de 3 semanas. Então eles estão se esforçando. Está prevista chuva para a próxima semana, então fico feliz em saber disso. Mas faria assim. Eu só tiro todas as folhas. Deixar folhas em vegetais de raiz faz com que elas continuem extraindo umidade das raízes. Então remova-as assim que puder após a colheita. E então eu simplesmente coloco esses em um saco de papel. Se eu os armazenar para o inverno em um galpão fresco, não possuo câmara fria ou algo similar. Eu acho que eles se conservam muito bem, sabe? Apenas em um saco assim, sem estar coberto de areia ou algo assim, sempre buscando a opção mais simples e fácil. E aí está. Então eu esperaria desta cama, que tem cerca de 10 metros, 30 pés de comprimento. Não posso dar um número exato, mas você tem uma ideia da quantidade considerável de cenouras que colhi ali. E então essa segunda semeadura de verão. Neste clima temperado, no meio de junho, eu recomendo para o inverno. Poderíamos começar a colher agora, com a principal colheita em outubro e novembro, armazenando para o inverno. Já conseguimos alguns de uma semeadura anterior.